Olá pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula do Clube de Sucessões. Nós vamos falar agora de união estável. Havia parado lá na união estável. Eu tinha que falar um pouquinho das formações, novas formações familiares, porque vai tudo repercutir lá no Direito das Sucessões, tá? São 16 aulas, dá tranquilamente para falar tudo de sucessões. Então, mais ou menos, hoje eu falo de união estável e começo o regime de bens. Terminando o regime de bens, já inicio a parte de sucessão mesmo, tá? Praticamente, acho que vai ser na quarta-feira que vem, já entra na ordem de vocação hereditária, falo também na questão das concorrências, e aí eu vou fazendo passo a passo de quem tem direito ou não tem direito para ter aí a sucessão, a herança, quem são os herdeiros necessários e qual que é a ordem de vocação, tá? E aquela concorrência que é difícil mesmo, do cônjuge, dependendo do regime de bens, por isso que tem que ter regime de bens, para saber quando que concorre e quando que não concorre. E por quê, né? Então precisa saber quais são os bens que se comunicam e não comunicam em determinados regimes de bens, tá? E aí depois nós vamos falar ainda na questão da sucessão da união estável, que é difícil, é bem complicado, né? Isso demora bastante, porque a gente vai de forma mais tranquila para que vocês consigam aprender, né? Se falar muito rápido, acaba você não compreendendo, porque a questão é muito complexa, tá? Tanto da parte de cônjuge sobrevivente quando concorre com os descendentes e o convivente sobrevivente quando concorre com os descendentes, tá? Às vezes tem cálculo, tem continha, e advogado normalmente fez direito para fugir da matemática, né? Então, muitas vezes, começa a entrar em cálculo, começa a complicar já para o advogado, viu? A gente sente bastante essa dificuldade para os colegas. E eu falo, direito das sucessões é melhor no aspecto financeiro do que família, né? Porque direito das sucessões sempre tem patrimônio e você consegue cobrar. Quando não é envolvido o patrimônio, é difícil fazer essa cobrança, né? Mas quando envolve esse patrimônio, partilha de bens, por exemplo, no divórcio, na separação, e no inventário e no arrolamento, tá? Então, é lógico que sempre no inventário, no arrolamento, tem patrimônio. Agora, divórcio e separação, nem sempre tem, né? Divórcio e separação, às vezes, é somente aí a separação e o divórcio. Às vezes tem guarda, que também é complicado, né? Alimentos, que também é difícil fazer a cobrança. Se a pessoa está precisando de alimentos, como você vai cobrar, né, uma pessoa que está precisando de alimentos? Então, já é difícil, já é complicado. Mas tem que cobrar, não tem jeito, é o seu trabalho, tá? Então, vamos falar, terminar a união estável. Eu havia colocado concubinato diferente de união estável, né? Falei a diferença. Na verdade, eu falei o que é concubinato e que são diferentes. O concubinato está lá no artigo 1727 do Código Civil. Eu falei o conceito, que, na verdade, rapidamente, né, um resumo, o concubinato seria um amante. Amante é sinônimo de concubinato, né? Uma relação extraconjugal, fora do casamento, quando você está casado e não está separado de fato. Isso é concubinato. Amante é sinônimo de concubinato. E aí só teria direito ao esforço comum. Concubinato só tem esforço comum. O que é esforço comum? Dispêndio de dinheiro. Se eu provei que eu colaborei com 50 mil reais para comprar um apartamento de 500 mil, eu tenho direito a metade do apartamento? Não. Só tenho direito a 50 mil com juros e correção monetária. É a devolução, é a restituição com juros e correção. Isso seria esforço comum, diferente da união estável, onde eu havia parado, né? Na união estável, havia colocado aqui que a regra que da união estável, a regra, né, da união estável, é que o regime é da comunhão parcial de bens. Artigo 1725 do Código Civil, tá? 1725 diz lá, salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Salvo o contrato escrito. Salvo o contrato escrito. Ou seja, se você fizer um contrato escrito, seja público ou particular, o Código fala contrato escrito. Pode ser público ou particular. Diferente do casamento, que se você for optar por um regime de bens do casamento, tem que fazer pacto antinupcial, que é somente por escritura pública, hein? Aqui, na união estável, é bem informal. Se você for formalizar com um contrato, ou seja, escrito, né, você poderá fazer de forma particular e público. Lógico que é melhor todo mundo fazer público, né? Vai lá no cartório e, principalmente, que o cartorário ou o tabelião tem fé pública e vai ficar lá, né? Ou seja, um dia você perdeu aquele contrato, você vai lá e tira a segunda via. Basta você saber onde foi lavrada esse contrato de união estável, tá? Bom, então, feito esse contrato escrito, seja público ou particular, você pode inserir um regime de bens, tá? Você pode inserir um regime de bens. Agora, se não falou nada a união estável é de fato, se ela é de fato, que a maioria, né, 90% dos casos de união estável é de fato, aí o regime é da comunhão parcial, tá? Não falou nada no contrato, e é de fato com o regime da comunhão parcial, 1725. E qual que é a regra do regime da comunhão parcial? Os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito ao quê? A meação, a metade.
Metade é a comunicação do patrimônio. Aqui não é esforço comum. Aqui basta provar a união estável e que os bens vieram na constância da união e a título oneroso. Aí aqui é meio a meio. Meio a meio, hein? Meio a meio. Tá? Então, realmente, a união estável é considerada como uma família. O concubinato, não. Tá? Então, aqui, lógico, muito mais vantagem. No concubinato, você tem que provar esforço comum. Não sei se eu cheguei a falar, mas homem do lar ou mulher do lar não prova esforço comum. Como vai provar esforço comum se não tem renda e não trabalha? Né? Ah, mas ela fazia muita economia. Não, mas é amante. Amante faz economia do quê? Amante não faz economia. No máximo que ela faz. Ah, meu amor, não precisa me dar um automóvel de 50 mil, não. Um automóvel de 49.500 está ótimo. Tá? Isso não é economia. Você lesa menos o próximo. Tá? Não é economia. Mas, então, nesse caso, do companheiro e da companheira que é na união estável, aí sim é uma família. Mesmo ela sendo do lar ou ele sendo do lar, tem direito à metade, que é uma constituição familiar, tá? O outro não, é amante, tá? Muito diferente, hein? Muito diferente. Rapidamente, falando o conceito de união estável. É uma relação, está no artigo 1723, ó. 1723 diz lá, é uma relação duradoura entre homem e mulher. Relação duradoura entre homem e mulher. Sempre entre homem e mulher, que eu já expliquei da união afetiva, né? União afetiva é união afetiva, união estável é união estável. União estável é entre homem e mulher, tá? Tá na lei. Desimpedidos de casarem, olha como mudou. Desimpedidos de casarem. Vírgula, incluindo-se os separados de fato e judicialmente. Incluindo os separados de fato e judicialmente, ó. Agora o mais importante, hein? Com o objetivo de constituir família. Com o objetivo de constituição familiar. Aqui na união estável, o objetivo é de constituição familiar. Na união estável, o instituto é familiar. E no concubinato é o quê? Safadeza mesmo, sem vergonhice. No concubinato, não é família. No concubinato, é outra coisa. Aqui na união estável é família. Por isso que tem regime de bens, né? Por isso que tem direitos sucessórios assegurados, tem direitos alimentares assegurados, tem direito, inclusive, ao sobrenome do outro, ao patrimônio, tá? Porque aqui é constituição familiar. O objetivo é de constituir família. Agora, analisando o conceito. Entre os desimpedidos, quem são os desimpedidos? Os solteiros, os viúvos e os divorciados. E eu incluí mais dois, o separado de fato e judicialmente. Esses dois são impedidos, mas não constituem concubinato. Constituem união estável. Então, estas 5 pessoas constituem união estável. Solteiros, viúvos, divorciados, separado de fato e judicialmente. Essas 5 pessoas é que constituem união estável. Mas uma coisa importante na união estável, está escrito lá que é uma relação duradoura. Se é duradoura, significa o quê? Diz respeito a prazo, né? Diz respeito a tempo duradouro. Está descrito um prazo máximo ou mínimo aí? Não está descrito. Por que todo mundo falava que era 5 anos? Alguns falavam que eram 2 anos. Então, rapidamente, um histórico, ó. A união estável surgiu a partir da Constituição Federal de 88, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, e depois veio as 2 leis para regulamentar. Lei número 8.971/94. Depois veio outra lei para regulamentar, falou de sucessão também, mas falou do direito real de habitação aqui. 9.278/96, tá? E depois veio o artigo 1723 do Código Civil 2002. Bom, rapidinho, ó. A união estável surgiu a partir da Constituição Federal de 88. Antes não existia união estável, era só concubinato mesmo, tá? Aí o professor Vilaça, lembra que eu disse? Falava que existia concubinato puro e impuro. O puro, hoje é a nossa união estável. O impuro é o próprio concubinato, tá? Então deixou de existir porque o próprio Código diferenciou e a partir da Constituição de 88 surgiu a união estável como entidade familiar, tá? Portanto, entre 88 a Lei 8.971/94, jurisprudência falava que para formalizar, para comprovar que existia união estável, tinha que estar 5 anos vivendo sob o mesmo teto. 5 anos no mesmo teto. Isso jurisprudência, de 1988 até 94. Tá? Jurisprudência, 5 anos vivendo sob o mesmo teto. Tinha que provar que estava vivendo sob o meu teto durante 5 anos. Está aparecendo agora o previdenciário, né? Tem que provar que estava 2 anos, né? Casado, ou união estável.
né? Não pode ser de uma hora para outra. Mas 5 anos já naquela época. Você vê que a legislação está retrocedendo? É um retrocesso isso, poxa, né? Do previdenciário para ser 2 anos, é absurdo, mas acho que o problema é o caixa, né? É o caixa que está ruim da Previdência, né? A Caixa também, a Caixa está ruim, né? Caixa Federal, né? Bom, aí, por que durou até 94? A Lei 8.971 de 94, de forma expressa, falou que não era 5 anos e sim 2 anos. 2 anos. Aqui já não era mais jurisprudência, mas sim legislação. A lei de 94 falou que são 2 anos. E por que durou até 96? Porque em 96 surgiu outra lei e falou outra coisa. Em 96 falou que é duradouro. Duradouro. Desde 96 é duradouro. Desde 96 é duradouro. E ainda hoje, a maioria da jurisprudência entende o seguinte: não precisa nem morar sob o mesmo teto. É duradouro e não precisa nem morar sob o mesmo teto. Bom, parece que nós vamos confundir com outro instituto, né? Qual instituto? Hoje os namorados dormem juntos. Os namorados, um vai para a casa do outro e fala: vamos dormir no meu AP essa semana. Vamos dormir no meu. E o porteiro de olho. Primeira testemunha. Porteiro fala: não, é a patroa, ela vai todo final de semana, ela dorme aí, né? Ou uma semana sim, uma semana não, ela está aqui. Ela tem até lá no livro de registro, ele deixou lá, autorizada, a patroa ainda, coloca assim, né? Começa um namoro virar união estável, hein? Esse é o problema. Sabe por quê? Porque se virar união estável, o regime é o da comunhão parcial de bens. E se é comunhão parcial de bens, por exemplo, o Neymar, né? Está namorando, e aí vira união estável sem contrato, união estável, a regra que o regime é da comunhão parcial de bens. E aí o que acontece? Ele comprou um jato agora, né? 5 milhões, 50 milhões, né? Mais ou menos. 25 milhões é dela. Porque comprou na constância. Esse é o problema. Então, se a pessoa vai viver como se casado fosse, melhor fazer contrato, essa pessoa que tem dinheiro, né? Contrato escrito coloca separação total de bens. Agora, ficou marcando bobeira. Esse namoro pode virar união estável. Esse é o problema. Tá? Porque os namorados hoje parece que estão casados. Então eu falo, como que se comprova o duradouro? Aí é fácil, ó, que eu vou até mostrar a questão do namoro. Tá? O duradouro, como que se prova o duradouro? O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. Porque não tem tempo determinado. Um dia pode dar, uma semana, um mês, um ano pode considerar união estável? Pode. O casamento pode durar um dia também. Você casa e divorcia no dia seguinte. E era duradouro, não era o casamento? Era. E aqui é a mesma coisa. Também seria duradouro. Como que você faz para comprovar isso? Que a maioria não consegue num processo, hein? Porque não sabe, né? A fama e o tractatus. Tem que ser comprovado a fama e o tractatus. Ó. A fama, a sociedade reconhece como eles vivem como se casados fossem. A sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. Uma vez um amigo falou para mim: ô Nelson, eu vou separar da minha esposa. Eu falei: e aí, pô, que pena, né? Ele falou: mas o que eu tenho de direito? Eu falei: primeiro, qual é o seu regime de bens? Eu tenho que saber, né? Ele falou para mim assim: eu vou saber? E eu falei para ele: e eu é que sei? O cara vem perguntar um negócio, não sabe nem o regime de bens, pô? Eu falei: ele é onde que está isso aí? Eu falei: está na certidão de casamento, pô. Vai lá e tira a certidão de casamento, olha lá, está lá embaixo, no finalzinho. Por isso que eu não sei. Porque eu não sou casado, eu sou amaziado, sabe? Amaziado. Bom, é a fama. Eu pensei que ele era casado. Todos os amigos pensavam que ele era casado. Isso não vai ter jeito de fugir. Vai depor em juízo, vai falar: não, ele realmente, nós todos pensávamos que ele era casado. Portanto, isso é união estável, acabou. Não importa o tempo, tá? Tractatus é a forma de tratamento. Esse aqui é meu marido, essa aqui é minha mulher, esse aqui é meu companheiro, essa aqui é minha companheira. Tem uns que falam namorido ainda, namorido. Namorido é uma mistura, né? É meio marido, né? Toma cuidado, que está já indo para forca, né? Namorido, mas daí para forca, né? E tem muitos que colocam assim ainda no Facebook, relacionamento sério com fulano e tal. Tem uns que colocam casou-se. E ainda coloca lá um monte de curtidas, um monte. Não só as testemunhas sabem, mas o mundo todo sabe, né? Publicou lá que casou-se em tal dia. Já começa a virar uma união estável.
Tem gente que nem casou e coloca lá casou-se, né? Esse relacionamento sério. Muita gente tem complicação, né? Quanto a isso. Né? O noivo não, o noivo é noivo, né? Noiva, ó, olha só. Você trate como é a pessoa. Namorado é namorado, namorada é namorado, namorada. Noivo é noivo, noiva é noiva. Convivente é convivente, companheiro é companheiro, companheira é companheira, convivente é convivente. Cônjuge é casado, falou cônjuge, casado, falou marido, é casado, dá a entender que é união estável. Falou mulher também, né? Minha companheira. Olha só, é que eu não posso permitir pergunta aqui, porque assim, é online, né? Na verdade está sendo online, eu estou gravando para o pessoal depois ficar, está disponível até gratuito. Lá na frente eles vão acabar fazendo aí não sei se é inserção no YouTube, né? Mas é lá no finalzinho só, tá? Ou vai até fazer uma comercialização, não sei, tá? Mas é que a gente não pode... Está permitindo, ó, quem estiver assistindo pode vir assistir aqui presencial, mas infelizmente não pode ser feita a pergunta. É que eu ouvi rapidinho uma aluna falando aqui, o noivo, né? Daí eu consegui responder rápido, né? Mas parar para perguntar já fica difícil, porque são 50 minutos, tá? 50 minutos por aula. Mas depois eu respondo aí, tá? Para vocês. Bom, então falamos do tractatus, forma de tratamento com a pessoa. Portanto, você falou que é marido e mulher, acabou, tá? Então, tome cuidado. Se é namorado, é namorado. Vai tratar como marido e mulher, hein? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, puxa, eu briguei com a minha namorada ontem à noite. Ai, caramba, estou chateado, viu? Mas amanhã tem um churrascão, eu vou levar ela no churrascão com os amigos, sabe? Vou levar ela para lá e eu vou falar que ela é minha mulher, tá? Vou falar para ela que ela é minha mulher, na frente de todo mundo, só para deixar ela toda cheia. Cheia de direitos, né? Cheia de direitos. Essa aqui é minha mulher, pronto. 3 ouviram e falaram, essa aqui é a mulher dele mesmo. Vai falar para o juiz, não, ele fala, se tratava com marido e mulher. Começa a dar o quê? Tractatus, tá? E aí começa a comprovar a união estável. Toma cuidado, se é namorado, é namorado. Às vezes eu falo que é bom fazer contrato de namoro. Contrato de namoro, tá? Aí muitos falaram assim, professor, falaram mal para caramba no meu contrato, tá? Que eu vou fazer contrato de namoro, tá? Falei, esse contrato não vale, não sei o que lá. Bom, não vale se é união estável. É união estável, você quer burlar a lei para colocar contrato de namoro? Aí está errado. Aí, lógico, vai dar união estável. Fama e o tractatus vai encontrar. Aí acabou, não tem jeito. Você provando isso aqui, é união estável, acabou. Tá? Não precisa nem ser 2, 5 anos, a qualquer tempo. Provou a fama e o tractatus, acabou. Tá? Então, falaram muito mal do contrato, esse contrato não vale. Bom, olha só que o STJ julgou faz 3 meses atrás. Era um caso que a pessoa, acho que a mulher pediu união estável, reconhecimento de união estável. E não era, mas era esse namoro moderno, né? Namoro moderno, um dormia na casa do outro. Vem cá, vem comigo, né? Vem comigo, vem para dentro, assim. A pessoa, vem para dentro, né? Bom, e foi muito para dentro mesmo, né? Várias vezes para dentro, sabe? E aí, um na casa dele, depois na casa dela, e assim por diante. Ficava dessa forma. Tá? E aí, o que aconteceu? Ela pediu reconhecimento de união estável porque houve um rompimento, né? Houve um rompimento e acabou entrando com o pedido de união estável. E pedindo patrimônio. Se ele comprou bens na constância, se for comunhão parcial, é meio a meio, acabou. Bom, aí ele falou que não era, isso daí era um namoro, tá? E aí o STJ falou que realmente era um namoro. Mas era um namoro qualificado. Namoro qualificado. Julgou como namoro qualificado o STJ, 3 meses atrás. Eu sempre vi que o relacionamento tem a ver com crime, né? Sempre. Relacionamento versus crime, igualzinho, né? Relacionamento qualificado, que é o namoro, e agora o crime qualificado também, tá vendo? Então, o namoro qualificado é aquela que não é aquele namoro de ficar juntinhos, né? E estar preparando lá para o noivado, depois do casamento. Mas sim, um dormia na casa do outro, né? Já tinha escova de dente na casa do outro, sabe? Aquela história. Começa a deixar a escova de dente na casa do outro, quero ver, viu? Começa a complicar, tira foto, publica no Facebook. Hoje ele esqueceu. Bom, hoje ele esqueceu, estou dando dica, né? Hoje ele esqueceu a escova dele na minha casa, né? Hoje, publica no Facebook, né? E coloca lá, olha só, até a cueca ficou aqui. Publica, né? Bom, hoje estão publicando as coisas íntimas, né? Então, parece que é moda hoje. Depois da relação, né, de amor, eles publicam no Facebook. Aí vamos fazer um selfie. Foi bom, né?
E tira e publica. Não sei que graça que tem nessa coisa. E aí, não, tem um monte de curtir, 1000 curtidas. 1000 curtidas é uma palhaçada que você fez, né? Ali colocou lá no Facebook. Mas hoje está assim. Depois reclama quando você fica postando as coisas íntimas da pessoa. É lógico, tem um monte de celular de coisa íntima, pô. Como que pode, né? Você permitir ficar fazendo uma coisa dessa. Hoje é fogo. Se filmou, se fotografou escondido, é outra história. Mas com permissão, meu, te falar, hein? Né? Aí depois vai ficar pedindo dando moral, se ela permitiu, ou ele permitiu, tirar foto dessa forma. Bom, então a união estável é diferente também do namoro. Namorado é namorado, aí não tem direito a nada. Agora o noivado, ela tem direito realmente a um dano moral, mas é muito pouco, né? Também no Brasil dá muito pouco dano moral. O noivado, realmente, se houver um rompimento injustificado, pode gerar aí dano moral e até dano material, tá? Pode gerar, injustificado, tá? Aí como que vai ser esse valor? O quanto? Eu costumo dizer o seguinte, o quanto, eu vou começar com o pior, tá? Deixar a noiva no altar. Deixar a noiva no altar. Ela está lá esperando, ele não vem, e ela lá, não vem, todo mundo. Olha o dano moral que dá, né? Olha o problema que vai causar na festa. Ela lá esperando, ele não vem. E as amigas dela, tudo lá embaixo. Na igreja, lá embaixo, assim. As invejosas, todas invejosas. Que tá casando, se ferrou lá. Bom, pronto, ela não quer nem olhar para trás, né? O dano tem que ser alto, né? Por que o sem vergonha não foi lá ou rompeu antes de acontecer isso, né? Há um dano moral alto aí, entendo eu. Mas é pouco que o juiz dá, tá? Muito pouco, se pegar a jurisprudência é muito pouco, tá? Outro dano moral é aquele que, depois de distribuir os convites, rompeu, porque vai ter que falar para todo mundo que não vai ter mais casamento. Isso eu também entendo que é uma causa de dano moral. Tá? Estou falando injustificado, hein? A não ser que o outro traiu antes. Você provou que traiu, aí não é injustificado, é justificado. Tá? Justificado. Bom, rompeu o noivado depois de colocar aliança de noivado. Colocou aliança de noivado, chamado de esponsais, né? Esponsais. Esponsais significa o quê? Espôncio. Espôncio significa contrato verbal, ou seja, promessa de casamento, prometeu. Então, a doutrina que fala que tem que dar indenização, você tem que surgir pelas esponsais, que é um contrato preliminar ao casamento, que é uma promessa de casamento. E quem tem aí um anel no dedo, né? Um anel no braço não, no dedo da mão direita, no braço que eu confundo com algema, né? Mas no dedo da mão direita, alguém prometeu alguém que vai casar, tá? Alguém prometeu alguém que vai casar. Então, se tem lá um anel no dedo direito, ou seja, da mão direita, aí alguém prometeu alguém que vai casar. Agora, tem alguns que falam que isso é um evento somente meramente social. Uma vez rompido, não gera nenhuma indenização, tá? Mas quem está com pedido de indenização tem que falar que é uma promessa de casamento. Houve aí um rompimento, uma quebra de contrato, né? Ou seja, não casou. Né? E aí pode gerar indenização, sim. Pô, depois que colocou o anel, todo mundo pergunta no trabalho, na faculdade, né, na pós-graduação, nossa, ficou noiva? Ai, ficou noiva? Ai, que legal. Ah, parabéns, ficou noiva. Ó, rompeu o noivado. O anel, cadê? Fica assim, ó. Nem escreve. Tenta escrever com a esquerda. Nem escreve. Não, porque sempre tem a amiga é fogo, né? Amiga. Aí, amiga, o que aconteceu com o seu anel? Desse jeito. O que aconteceu com o seu anel? Já começa a chorar. A menina começa a chorar já, né? Por quê? Perdeu o noivo, pô. Perdeu o noivo. Precisa perguntar, pô. Já tá vendo que tá sem? Vai perguntar, né? Aí mandou limpar. Ainda tem uns que joga verde. Mandou limpar, o anel? Mandou polir? É fogo, viu? Isso é dano moral, viu? Mas a maioria acaba não dando esse dano moral. Hoje, principalmente aqui em São Paulo, mas na justiça toda, né, o dano moral é muito baixo quando dá. Eu vi um que deu R$500. R$500. Né? R$500 houve uma quebra de noivado. Onde houve essa quebra de noivado? No chá de panelas dela. No chá de panela, tudo lá, as amigas todas. Tira. Isso que eu fazendo isso, né? As meninas. Chá de panela. Aí ela, peraí, é meu noivo, celular, meu noivo. Aí ele, e aí, pois não, né? O que foi?
Ele terminou comigo, por telefone terminou. E vai chorando, já tô... As amigas, muito amiga, né? Muito amigas, as amigas todas. Ai, deixa eu pegar o meu, vai pegar as panelas todas, vai embora. Pegou todas as coisas. Tá o salgadinho que tem levado, ele levou embora tudo. Aí ela entrou com uma ação de quebra de noivado, de promessa de casamento, R$ 500, Minas Gerais, R$ 500. Muito pouco, hein? Muito pouco. Os danos morais muito pouco. Eu vi no Rio de Janeiro uma que rompeu, inclusive ela teve que devolver o vestido de noiva, tudo. Deu R$ 12 mil. 12 mil. E ela era oficial de justiça, né? Então acho que tinha vamos dizer assim, um padrão mais ou menos, né? De classe média, já então deu 12 mil. Né? Mas é pouco mesmo assim. Você tem que dar um dano para que realmente a pessoa não faça nunca mais isso. Deveria ter rompido antes. Por que você vai romper depois, sem justificado? Né? Se você já rompeu, é porque você não gostava antes, já devia ter falado antes. Não deveria ter chegado até a distribuição dos convites, até o altar. Né? Tem que fazer antes isso. Tá? Bom, então essa é a questão da união estável e o namoro, hein? Diferente, namoro qualificado, cuidado aí que está tendo namoro qualificado agora. Tá? E união estável pode acontecer e dar comunhão parcial de bens, hein? Comunhão parcial. Bom, vamos falar nos regimes agora. Os regimes de bens. Regime de bens. Dentro do regime de bens, nós temos 3 princípios. O primeiro é o princípio dos pactos antenupciais. Princípio dos pactos antenupciais. O que é um pacto? Pacto, contrato antenupcial feito antes do casamento. Para que eu faço um pacto antenupcial? Para eu optar por um regime que não seja legal. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, eu tenho que fazer pacto antenupcial. Isto no casamento. Na união estável, eu posso fazer contrato particular. Tá? Particular, que não tem problema, hein? Agora, no casamento, tem que ser pacto antenupcial. Então, se eu quiser optar por um regime que não seja legal, quais são eles? Quais são os regimes que são legais? Os legais são comunhão parcial de bens e separação obrigatória. O restante, todos os regimes são opcionais. Se é opcional, vai precisar de pacto antenupcial. Tá? Como que é feito esse pacto antenupcial? Como que é feito? Formalização do pacto. Primeiro, deverá ser feito por escritura pública, lavrado perante o cartório de notas. Deverá ser feito por escritura pública, lavrado perante o cartório de notas, em todo o território nacional. Não precisa ser na sua comarca, não precisa ser onde você reside. Em qualquer território, qualquer estado do território nacional. Tá? Qualquer cartório de notas, né? Cartório de notas em todo o território nacional. Hein? Bom, para ter efeito erga omnes contra todos, essa escritura pública deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Para ter efeito erga omnes, o pacto antenupcial, que é feito por escritura pública, através do cartório de notas, perante aí um tabelião, deverá, para ter efeito erga omnes, ser registrado no cartório de registro de imóveis, agora sim, no primeiro domicílio dos nubentes. No primeiro domicílio dos nubentes. Esse está lá no artigo 1657 do Código Civil. Artigo 1657 do Código Civil. Tá? Bom, esse pacto antenupcial, eu posso estabelecer deveres do casamento? Deveres? Não. Os deveres já estão elencados no artigo 1566 do Código Civil. Quem quiser assistir essa aula, está lá no YouTube. Tá? Todas essas aulas de direito de família estão no YouTube. São todas aulas de família, são 16 aulas também. Tá? Está lá. Então, nessa questão do casamento, né? No pacto antenupcial, que é o casamento, eu posso estabelecer patrimônio. Deveres do casamento já estão no artigo 1566. Eu não posso mexer. Se eu pudesse mexer, por exemplo, no caso da fidelidade recíproca, eu poderia colocar o seguinte, que eu posso ter 5 namoradas por semana. Só a sexta vai ser infidelidade. E a minha esposa assina ainda. Né? Pode? Não, porque o artigo 1566 fala fidelidade recíproca. Então, aquilo tem que ser cumprido, isso já está na lei, não posso estabelecer em contrato. O que eu posso estabelecer em contrato, hein? O que eu posso estabelecer em contrato? Só patrimônio, aspecto patrimonial. Indenização, por exemplo. Tá? Postar fotos íntimas no Facebook após a separação ou rompimento do casamento. Havendo aí a separação, rompimento do casamento, posta foto íntima em redes sociais. Portanto, você poderia estabelecer uma multa de R$ 100 mil, tá? No pacto.
Isso tem que ter dinheiro, né, pessoal, né? Se a pessoa não tem dinheiro, ela vai colocar 10 mil vezes no Facebook, né? Coloca aí, vai me cobrar depois 100 mil. Não adianta, tem que casar com quem tem dinheiro, né? Casa com quem tem. Se não, que não tem que perder, né? Não tem nada aqui, ó, tá? Então, normalmente se coloca, tem gente que coloca por infidelidade também, né? Aqui não sei se dá certo, porque já está estipulado no 1566, são os deveres do casamento. Mas nos Estados Unidos tem, né? Por infidelidade, você vê que muitos aí perderam muito dinheiro, né? Até na Inglaterra, foi o caso lá daquele, né, do Beatles, né? Que perdeu metade do patrimônio, mas muito dinheiro foi, né? Acho que o Tiger Woods também aconteceu isso nos Estados Unidos, que perdeu um bom patrimônio para a esposa por causa das traições. Mas porque está tudo estipulado aqui no pacto antinupcial, né? Milhões. Muitos aqui não colocam porque realmente o 1566 fala que deveres do casamento são estabelecidos já no Código Civil e não há como ser colocado dentro de um pacto, tá? Mas eu posso colocar indenizações, separação total de bens, por exemplo. Vou escolher separação total e eu vou ficar no lar, ou a esposa vai ficar no lar. Bom, depois de 30 anos de casado, vai sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Não tem direito a nada, tá? Portanto, às vezes é importante colocar uma indenização a cada ano casado. O Ronaldo Fenômeno, parece que ele colocou 1 milhão por ano casado. A cada ano casado, 1 milhão de indenização no final, tá? Por quê? Porque a esposa ficaria no lar. E aí não teria direito a nada depois. Então, como se fosse aí uma indenização ao final, tá? Isso é permitido colocar, hein? Permitido colocar. Os milionários colocam tudo isso aí, normalmente assim, um regime progressivo. Bom, outra questão no pacto, no regime de bens, é o princípio da mutabilidade. Mutabilidade do regime adotado. Mutabilidade do regime adotado. Significa o quê? Que atualmente o regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento. Hoje o regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento. Antigamente era imutável. Casou, não tem mais como mudar. O que teria que fazer? Separar o casal, né? E naquela época converter em divórcio e depois fazer o casal casar de novo em outro regime de bens. Hoje não é mais necessário. Mas são 3 requisitos para alterar o regime de bens, tem 3 requisitos. O primeiro requisito, que deverá ser via judicial. Judicial. Graças a Deus, né? Vai precisar de advogado, tá? Judicial. Tudo está indo para o cartório, né? Judicial. Segundo requisito, consensual. Ambos têm que pleitear a alteração. Então, até dou uma dica para vocês, ó. Você não vai propor ação de alteração no regime de bens, você vai requerer a homologação de alteração no regime de bens. Você requer a homologação de alteração do regime de bens, tá? O que mais? Terceiro e último requisito. O pedido deverá ser motivado, ou seja, justificado. O pedido deverá ser motivado, justificado. Tem que explicar para o juiz por que você está alterando o regime de bens. Excelência. Não te interessa, né? É judicial, consensual, para que eu tenho que explicar? Aí vão falar assim, para não fraudar terceiro, a maioria diz, né? Para não fraudar terceiro. Mas cai por terra. Se você vai fraudar terceiro, você vai falar que vai fraudar terceiro? Lógico que não, né? Lógico que não. É igual no aeroporto. Ô fulano, o senhor está carregando uma bomba aí na bolsa? O senhor está carregando uma faca? Tem uma faca aí? Tem uma arma aí? Poderá ferir alguém, alguma pessoa? Se tem, você acha que vai falar? É a mesma coisa aqui. Se você vai fraudar, você vai falar, vai inventar outra coisa, tá? Então, cai mil por terra. Tanto é verdade que os juízes, quando você vai mudar o regime de bens da água para o vinho, por exemplo, comunhão universal de bens, mudar para separação total e falar que os bens vão ficar tudo para a mulher e a empresa para ele, está cheirando que ele vai fraudar e vai estourar a empresa, né? Porque ficou os bens salvos para a esposa e ele aqui acabou estourando a empresa que ficou com ele. Está parecendo uma fraude. Nesses casos, o juiz normalmente, nem nesses casos, o juiz hoje, quase toda a situação, virou requisito. Eles pedem o quê? Para alterar o regime de bens, nessa petição. Todas as certidões. Todas as certidões. Certidões de protesto, certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor de execuções fiscais, certidão do distribuidor da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho. Alguns Serasa é CPC ainda. Tá? Alguns Serasa é CPC, que é aquele
né, daqueles vamos dizer, de negativação, né, órgãos de proteção ao crédito. Né? Então, nós temos também Serasa e Severcel. Muitas pessoas pedem também, o juiz pedem que junte todas as certidões, para mostrar que está tudo negativo. Né? Negativo. É igual do nome. Quando você vai alterar o nome, principalmente o pré-nome, o juiz pede todas as certidões para saber se você não quer fraudar, né? Se você não vai querer fraudar. Tá? Porque às vezes a pessoa está com a capivara grande, né? Uma capivara grande de débito, devendo para caramba para todo mundo, né? Tem até no Carrefour, tudo, está lá devendo, tudo. Né? Bom, aí ele pede para verificar se não tem, né, alguma circunstância que ele quer mudar o nome só para dar outro golpe, né, muitas vezes. E aí ele some tudo e pronto. Então o juiz normalmente tem pedido. Tá? Essa questão aí da alteração também tem pedido todas as certidões, hein, negativas. Tá? Esses 3 requisitos estão no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Artigo 1639, parágrafo 2º. Tá? Agora nós vamos para a variedade, aqui que nós queremos chegar. Hein? Variedade do regime de bens. Princípio da variedade do regime de bens. Regime de bens. O princípio da variedade do regime de bens princípio da variedade do regime de bens significa que a lei não impõe só um regime. Ela coloca 4 regimes à disposição. 4 regimes. E o primeiro regime de bens é o mais importante, porque hoje é chamado de regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Agora eu vou explicar todos os bens que se comunicam e que não se comunicam, hein? Agora preste atenção, hein? Não é só para o seu cliente, não, é para você mesmo, né? Muita gente fica preocupada com isso aqui, tá? E assim, a maioria dos advogados, para ele mesmo, ele não guarda nada. Não guarda nada. Na separação dá problema. Ele, como advogado, ele não pensa nele, ele pensa no cliente, mas não pensa nele. Né? E acaba que realmente perdendo muito patrimônio. Questão aí, tá? Então, comunhão parcial de bens, a partir da lei 6.515/77, a partir da lei 6.515/77, é a chamada lei do divórcio, né? Naquela época, esta lei alterou o regime da comunhão de bens para a comunhão parcial de bens como regime legal. Passou, a partir daí, o regime da comunhão parcial de bens ser o regime legal, que antes dessa lei, o regime legal era da comunhão de bens. O que significa regime legal? Significa que quando você vai casar, não falou nada, comunhão parcial. É o regime legal. Igual a união estável, não falou nada, comunhão parcial, artigo 1725 ali. Tá? Igualzinho, hein? Igualzinho. Tá? É que a união estável tem o regime de bens lá no 1725. Tá? E aqui, a comunhão parcial, acho que é 1658, começa lá. Comunhão parcial de bens. Aí nós vamos ter o quê? Os bens que se comunicam e os bens que não se comunicam. Por isso que é comunhão parcial de bens. Bens que comunicam e bens que não se comunicam. Então vamos falar os bens que se comunicam, hein? Bens que se comunicam, vai dar para falar só essa parte. Os que não se comunicam deixa para outra aula. Os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso. Então, comunhão parcial de bens. Bens que se comunicam. Comunicação significa ter direito à metade. Metade para ele e metade para ela. Meio a meio, tá? Meio a meio. Comunhão parcial. Bens que comunicam, os adquiridos na constância da união e a título oneroso. Oneroso, hein? Compra e venda. Comprei no meu nome somente. A minha esposa tem direito à metade? Tem, metade. Comprei um imóvel no meu nome. O imóvel pode ser comprado em nome só de uma pessoa. Para vender, que não. Para vender tem que ter outorgo que sólido, tá? Para não fraudar o outro. Para não fraudar, ó. Eu comprei um imóvel na constância, sozinho, coloquei no meu nome. Se é comunhão parcial, minha esposa tem metade. Acabou. Na hora de eu vender, preciso da outorga dela, porque para não fraudá-la. Ela tem metade desse imóvel. Tá? Então, tudo que você adquirir na constância a título oneroso é meio a meio. Tá? Mais um, que se comunicam. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso? Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casos Artistas, Ídolos, Fama, High School Music, A Fazenda, The Masterchef Brasil. Sei tudo, tá? Por quê? Olha só. Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Sem concurso de trabalho. Por exemplo, loteria. Eu fui até a lotérica, comprei um bilhete, estava premiado. Puxa, ganhei.
Ganhei não, metade da minha esposa, não foi só eu. Metade da minha esposa. Pô, professor, mas eu que sonhei com os números. Eu sonhei com os números. Eu que sonhei com a sogra, com a cobra. Sonhei com a cobra. Tem direito? Tem, porque você sonhou com a cobra, é a sogra, né? Então, você jogou na cobra, né? Pronto. Metade é dela, da sua esposa. Não tem jeito, tá? Metade é da esposa, não tem como. Teve um mineiro que ganhou na loteria. Ganhou milhões na loteria, milhões. Com dinheiro no bolso. Já não gostava mais da mulher, né? Essa mulher é feia para mim, é feia para mim. Feia, já era feia para ele. E ficou quietinho, separou e foi embora de casa. Mas ele voltava para pegar os filhos para passear, né? Mas ele voltava com um carro importado. Óculos Ray-Ban, tênis Nike Air, ó, Nike Air. Jaqueta de couro. A mulher já ficou com a consciência pesada, a mulher. Ai, meu Deus, será que eu gastava tanto? Porque depois que ele separou, ficou rico, né? Será que eu gastava tanto? Coitado, né? Aí ela desconfiou. O que está acontecendo? Era um pé rapado, era um miserável. Agora tá de Nike Air. Ele só andava de quichute, conga, bamba. Montreal, lembra? Bom, isso não é da minha época, não, tá? Meu irmão que me contava essa história, tá? Esse negócio aí de quichute, não sei nem o que é quichute, tá? Bom, mas existia, né? Existia. E aí, ela, desconfiada, contratou um detetive e o detetive falou que ele tinha ganho realmente na loteria. E acabou descobrindo, e ela entrou com arrolamento e bloqueio dos bens e pegou a metade do que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou 10 milhões, tem que dar 5 milhões, acabou. Ah, mas eu gastei 1 milhão, o problema é seu, 5 milhões é dela. Gastou 10, ganhou 10, tem que dar 5 para ela. Tá? Metade. Aí eu falei Big Brother, todos esses realities, por quê? Esse é um fato eventual também, mas não é sem concurso de trabalho, é com concurso de trabalho esse. Com concurso, porque eles ganham prêmios lá. Ganha casa, ganha carro, muitos ganham aquele prêmio de 1 milhão, na fase acho de 2 milhões, né? 2 milhões, tem alguns que já estão em 2 milhões. Isto, se ele é casado ou ela é casada ou estiver em união estável, tem direito a metade do seu regime da comunhão parcial, meio a meio, tá? Meio a meio. Por quê? É um fato eventual, porém com concurso de trabalho. Por que com concurso? Mas que trabalho? Porque tem que fazer um filminho, tem que fazer um roteirinho, né? Precisa ficar debaixo do edredom, precisa ficar nadando na piscina, fazer exercício, é um trabalho, né? Precisa ficar bebendo todas lá, aquelas baladas, beber, ficar doido, sei lá, né? Um gospe na cara do outro, é trabalho, também é trabalho, tá? E esse trabalho, que é um trabalho bom, né? Parece que é bom esse trabalho, tem direito a metade do outro. Por isso que a maioria chega lá e fala assim, não tenho mais ninguém, estou separado. Pode ser que até realmente eles falam a mentira, né? Lá na hora de entrar. Depois aqui fora da confusão, porque ele prova que está junto, né? Teve uma menina, a primeira garota, né, ganhou no Big Brother, era 500 mil reais. O namorado entrou com uma ação de união estável. Para quê? Porque se der união estável, o regime da comunhão parcial de bens. Adquiriu na constância, fato eventual, com o concurso de trabalho, tem direito à metade. É que ele não comprovou a união estável, senão teria já direito à metade, hein? Que não comprovou a união estável. Se tivesse comprovado, meio a meio. Tá? Meio a meio. Deu muito na cara, né? Só porque ela ganhou, já entrou com a ação. Tá? Mas teria direito. Com união parcial é terrível. Na união estável é pior ainda, porque às vezes sem querer você ficou em união estável. Sem querer. E às vezes você fez patrimônio. Que muita gente não percebe, que vai comprando as coisas. E aí pensa que não. Deu união estável é meio a meio, tá? Igual aqui no casamento. Mais um que se comunicam. Ó, os juros, os frutos, benfeitorias e acessões, mesmo nos bens particulares. Juros, frutos, benfeitorias e acessões, mesmo nos bens particulares. Os juros, por exemplo. Eu apliquei 1 milhão de reais antes de casar. Esse 1 milhão de reais é meu, né? Não se comunica com a minha esposa. Mas os juros recebidos têm direito à metade, hein? Os juros, que é um plus, não a correção monetária, hein, que é o mínus, hein? A correção monetária é uma mera atualização. Cuidado, hein? Por exemplo, eu tive um caso de 1978, o casamento terminou em 2010. Bom, de juros que estavam no banco se comunica. Porém, a correção monetária não. Nós sabemos que na década de 80, na era Sarney, a correção monetária era quase 100%. 90%, 80%, 95%, quase 100% de correção monetária. Não é juros, correção monetária não comunica. Comunica são os juros, tá? E os juros era 0,5%, né? E a correção era 90%, tá? Então tem que demonstrar isso. Como que você demonstra? Que a maioria também não sabe. Como que eu demonstro isso?
Perícia, poxa, tem que pedir perícia. Se não pedir perícia, perdeu, precluiu, acabou. Você não vai provar nunca. Não vai provar nunca o que é juros e o que é correção. Porque o seu cálculo, se você mostrar, o juiz não vai acreditar, porque ele vai mostrar a outra parte. E a perícia? Não pediu. Cuidado. Direito civil, direito privado, que é o direito de família, nesse caso, patrimônio entre pessoas maiores, não é um direito indisponível. Aqui você preclui e perde, hein? E perde. Na verdade, é a parte que perde, né? Mas o advogado que às vezes acaba marcando bobeira. Então tem que pedir perícia nesse caso. Se não pedir perícia, não vai comprovar, hein? É o perito que o juiz vai olhar. É o perito que o juiz vai acreditar, tá? Não na sua palavra. E aí nomear, às vezes, assistente técnico também, que é importante. Então, os juros. Bom, nós vamos ter que encerrar, porque eu começo a aula em outro lugar, né? Daqui a pouquinho na outra turma, e também aqui, daqui a pouco começa outro curso, tá? Pessoal, eu parei nos juros, hein? Então tem frutos, que é bacana, muita gente também não sabe, não pede, frutos, benfeitorias e exceções, hein? Para falar que se comunicam. Então parei nos juros, na comunhão parcial de bens. Pessoal, boa noite e até a próxima, hein?